Amor precisa uma tarde, tarde promete descanso, que nada, tudo descamba sem querer. Remorsos rondam a cama, solidão, psicodrama, conversa pra boi dormir, é só eu que tô sem você. Amor lá se foi. A pesquisa, ela se iniciou em 2012, mais ou menos, os estudos e as discussões sobre a economia criativa. A gente começou a pesquisar isso mais ou menos em 2012 no departamento, na Universidade Federal de Pernambuco, departamento de hotelaria e turismo. E o que a gente identificou é que algumas discussões sobre a economia criativa no Brasil, elas são muito recentes. E a economia criativa nos museus também, as discussões sobre a economia criativa dos museus, elas são muito recentes e muito embrionárias ainda. Não existem parâmetros ainda para nortear, para a gente ter um suporte, digamos assim, teórico para discutir a questão da economia criativa nos espaços culturais, nos espaços dos museus, a economia criativa nos museus. Então, a gente percebeu também, paralelo a isso, essa discussão mais teórica, a gente percebeu também que alguns museus, sobretudo aqui da cidade do Recife, eles têm desenvolvido algumas ações e projetos que se baseiam em discussões criativas, projetos inovadores, projetos criativos, projetos culturais dentro dos espaços museais e projetos que se encaixam também nos pressupostos da economia criativa brasileira. Então a gente usou como norteador as discussões do Ministério da Cultura, né, sobretudo da Secretaria da Economia Criativa, que foi criada em 2011, 2012 mais ou menos, e a gente trabalhou com os princípios norteadores da economia criativa que estavam presentes dentro da Secretaria da Economia Criativa do Brasil, Ministério da Cultura, que são os princípios da diversidade, da inovação, da sustentabilidade e da inclusão. Então a gente, dentro desses 4 princípios, a gente percebeu que alguns museus da cidade do Recife, eles desenvolviam algumas ações e projetos criativos e inovadores que estavam incluídos, que se a gente fosse ver, analisar, estavam incluídos dentro dos pressupostos da economia criativa, mas por desconhecimento ou por não entender, desconhecimento mesmo dessas instituições, os projetos eram nomeados de outras formas, né? Então o que a gente fez? A gente trabalhou com as instituições, 15 instituições aqui da cidade do Recife, a gente fez uma análise, foi conhecer, trabalhou com esses gestores, conversou com eles, procurou saber a ideia do museu, a concepção do museu e as ações e os projetos que esses museus desenvolviam e que estavam encaixados dentro dos pressupostos da economia criativa brasileira. Desses 15, a gente trabalhou com 5 museus que desenvolveu esses projetos, né? O Cais do Sertão, o Paço do Frevo, a Casa Museu Madalena Gilberto Freire, o Espaço Passárgada e o Murilo La Greca. Esses 5 museus foram selecionados para pesquisa, não só os museus, mas os projetos e as ações que estavam acontecendo dentro desses museus, que a gente achava que podia se encaixar dentro dos princípios norteadores da economia criativa brasileira. Então nós fizemos um acompanhamento dessas ações, desses projetos e trabalhamos esses museus no sentido de criar uma concepção e um escopo sobre economia criativa nesses espaços museais. Olha bem, a economia criativa no Brasil, eu penso que é um conceito que se está construindo, não é um conceito pronto, né? O Brasil tem uma tarefa, nós temos um conceito nesse momento que foi construído de uma forma mais ampla pela Secretaria da Economia Criativa, que foi criada em 1º de junho de 2012 no Ministério da Cultura, em que eu tive a honra de participar dessa elaboração e dessa criação. O nosso conceito diz o seguinte: a economia criativa trata-se de dinâmicas econômicas oriundas de setores chamados culturais e criativos, onde o valor simbólico dos bens e dos serviços é fundamental
para a produção do valor desses bens e serviços. Não adianta se produzir uma indústria criativa ou cultural se não houver uma economia, no sentido de indivíduos que criam, produzem, distribuem, difundem, exportam até ou levam esses bens e serviços a mercados ou a uma produção que seja democrática. Né? O conceito desse museu, ele se multiplicou e foram divididos, na verdade, em 7 aspectos, que são 7 territórios que falam da vida do sertanejo, inspirado, pontuado por Luiz Gonzaga. A gente tem aqui a forma que o sertanejo vive, a forma que o sertanejo trabalha, a criação, a questão da espiritualidade, o cantar, que é protagonizado por Luiz Gonzaga, como Luiz Gonzaga fez nessa trajetória de levar esses ritmos sertanejos para o Brasil e para o mundo. Há informações sobre a ocupação do sertão, sobre as personalidades do sertão e uma parte interativa muito bacana que você experimenta, na verdade, essa musicalidade sertaneja num karaokê, que você grava uma música do Luiz Gonzaga e uma sala que você experimenta os instrumentos típicos da cultura do sertão. Ele foi inaugurado dia 3 de abril de 2014 e desde o início da concepção do projeto a linha norteadora foi a economia criativa, né? Se teve um investimento expressivo no museu para que ele fosse um museu diferenciado e tivesse já essa sintonia com esse conceito de economia criativa. O grande lance do Museu Carrara do Sertão é ele não ser simplesmente um museu, né, repositório de acervo. Pelo contrário, a ideia é que esse acervo daqui fale com outros equipamentos, fale com outros projetos. Esse é o princípio básico do Museu do Carrara do Sertão. A gente tem uma expressão aqui no museu que ela é recorrente, que é a questão da conexão. O museu precisa fazer conexão com outros equipamentos, com outros projetos, com outras instituições. E o mais importante é pensar de que forma a cultura sertaneja está presente nesse conceito da economia criativa. E aí existe uma série de estudos que mostram que desde lá do início, desde o momento em que Luiz Gonzaga, que é o grande homenageado desse primeiro momento do museu, começou a difundir o forró, começou a difundir a cultura nordestina, já se percebia nele, na obra dele, elementos de empreendedorismo e de economia criativa. Então o que a gente precisa e o que a gente tem buscado aqui no museu toda a programação do museu, toda a iniciativa do museu, ela busca dialogar com diferentes linguagens. Então, cinema, teatro, moda, economia, história, literatura, poesia, empreendedorismo, né? Então, tem uma série de elementos que mostram que fogem daquele estereótipo do sertanejo, né? E da cultura sertaneja, da aridez. Isso também é presente, mas o nosso grande foco, e aí é onde entra o conceito de economia criativa, é mostrar que tudo isso, que apesar de árido, tem elementos de criatividade. O Passo do Frevo ele surge no contexto da assunção de novas instituições, de novos equipamentos culturais, que além de possibilitar a ampliação da cidadania e o acesso aos direitos culturais, ele possibilita também uma nova lógica que permite o atrelamento do ativo cultural com o processo de desenvolvimento. Então, de alguma maneira, ele consolida uma mudança de paradigma em que a máquina no século passado era um grande motor, né, da produção, e nesse novo século o conhecimento passa a ser esse novo espaço de gestação de um modelo de produção. Então, o Passo do Frevo ele é um grande centro cultural, né, focado na preservação, na valorização, na difusão e transmissão do frevo, mas também que possibilita uma nova compreensão do consumo desse bem cultural, desse patrimônio cultural e, naturalmente, a articulação de uma nova cadeia produtiva, de uma nova cadeia criativa
que usa esse lugar como uma possibilidade de geração de conhecimento, de geração de renda, de produção, que articula o valor, que articula o patrimônio material como grandes possibilidades de inovação, de invenção de novas grades, de novas cadeias produtivas. Então o Paço hoje, ele, em certa medida, além de possibilitar um lugar de apresentação de uma memória do frevo, de uma história do frevo, ele acima de tudo possibilita a convergência, possibilita um encontro de todos os atores que produzem, que criam um frevo e que querem um espaço que viabilize a sua circulação, a sua nova, uma nova compreensão de consumo desse grande ativo, desse grande patrimônio que é o frevo. Espaço Passargada é um museu onde viveu o poeta, né, Manuel Bandeira. Esse museu está localizado na cidade do Recife, na Rua da União, onde o poeta viveu dos 6 aos 10 anos de idade nessa casa de Sobrado. O Espaço Passargada também realiza uma ação, várias ações, entre uma delas que a gente selecionou como estando presente entre os pressupostos da economia criativa do Brasil, é a oficina cartoneira. É uma oficina que é baseada nas tendências de editoras alternativas, né? Surgiu em Buenos Aires, em 2003. Eles se utilizam de papelão, de papéis reciclados para fazer suas obras e seus livros, né? Uma tendência que tem crescido muito. E o Espaço Passargada, ele abre as portas para oferecimento dessa oficina às pessoas. Então, agrega valor também ao espaço, oferece aos artistas e às pessoas interessadas realizar as oficinas ao mesmo tempo em que está favorecendo esse movimento e essa atividade criativa em Recife dos artistas recifenses e dialoga também com toda uma cadeia que está por trás e que está atuando, que está discutindo, está em conexão e que está em rede com o museu. O Praias do Capibaribe surgiu em 2011, já numa parceria entre um outro projeto que chama Eu Quero Nadar no Capibaribe e Você e o Museu Murilo Agrega. Na época eu era diretora aqui do museu e aí, com uma proposta de Juliane Naiche, que é o fundador do Eu Quero Nadar no Capibaribe e Você, de lançar a segunda temporada das Cápsulas Verdes, que são pequenos vídeos sobre educação ambiental, com diversos atores aqui da cidade, pessoas que têm atitudes proativas em relação ao meio ambiente no seu dia a dia. E a ideia era lançar essa segunda temporada desses vídeos aqui no museu. E aí, como ideia de criar o evento para o lançamento, a gente pensou nessa ambientação de praia, já que tinha tudo a ver com o título do projeto, Eu Quero Nadar no Capibaribe e Você, e com o fato do museu estar localizado à margem do Capibaribe. E aí a gente ficou pensando que se esse rio ainda fosse despoluído, como era até o início do século XX, a gente poderia estar tomando banho no rio, né? E aí a gente fez essa brincadeira, um pequeno teaser de 30 segundos, mostrando a gente brincando no jardim do museu, com uma praia, com cadeira de praia, guarda-sol, frescobol, essas coisas. E aí a gente pulava da muretinha do museu e o vídeo fechava com barulho de água, como se a gente estivesse pulando dentro do rio. A Casa Museu Madalena Gilberto Freire é um sobrado, né, localizado em Dois Irmãos, em Acapulco, na cidade do Recife.
é um sobrado que pertenceu à família de Gilberto Freire e hoje é um museu que guarda as memórias tanto do seu fundador, como o Gilberto Freire, o grande sociólogo Gilberto Freire, quanto retratos da cultura pernambucana do século XX. A Casa Museu ela desenvolve um projeto que é o Chá com Charme. O Chá com Charme é um projeto que é desenvolvido todo baseado, inspirado nas obras de Gilberto Freire. São chás temáticos que são oferecidos, né, aos visitantes durante um dia na semana, mensalmente, a cada mês, a cada edição. Né, eles oferecem um chá baseado, inspirado nas obras de Gilberto Freire. Tem chá, já teve o chá francês, chá sabores do carnaval, chá inglês. Os visitantes eles desfrutam de uma tarde de discussão também sobre a obra de Gilberto Freire, todo inspirado, onde se discute. E desfrutam de uma tarde onde tem a presença de músicos, artistas, chefes de cozinha. Todo o chá é oferecido com aquele tema, um chá inglês, um chá francês, o chá sabores do carnaval, por exemplo, houve apresentações de blocos carnavalescos, de blocos blocos de carnaval, o bloco Maracatu se apresentou. Então, e dentro de uma tarde muito agradável nos jardins, né, do sobrado que pertenceu ao Gilberto Freire. É uma ação muito interessante, uma ação criativa, uma ação que agrega valor, né? Uma ação que agrega valor tanto para os museus, que forma e que fomenta toda uma cadeia produtiva que está ali atuando diretamente com o museu. Quando a gente fala em fluxo de visitantes, fala em tarifas, fala em sustentabilidade, é muito importante que a gente traga um conceito da economia criativa, da Secretaria da Economia Criativa, que é fundamental para a economia dos museus, que é o conceito da sustentabilidade mais ampla do que a sustentabilidade econômica. Então, quando falava em sustentabilidade na SEC, a gente dizia, são diretrizes da economia criativa. A sustentabilidade econômica é uma dimensão, mas as mais importantes são as dimensões ecológica e a dimensão social. Então a gente está falando de uma sustentabilidade social que não reduz a questão dos museus, como a questão do campo da cultura, a mera relação de mercado. A cultura vale por ela mesma, é muito importante que seja dito. A cultura tem valor em si, ela não tem que ser meio para nada. Então esse é o primeiro ponto fundamental para a economia da cultura ou para a economia criativa. O segundo aspecto é que quando a gente pensa nas externalidades positivas de um museu, de um espaço de memória, de um espaço museal, isso traz tantas externalidades que nós nunca vamos poder mensurar esse impacto. Se trata, portanto, de uma contribuição da natureza do intangível e, portanto, imensurável. O que a gente percebe é que os museus, eles têm desenvolvido e trabalhado no sentido da economia criativa dos museus, ele tem trabalhado com duas, digamos assim, que a gente pôde perceber nessa discussão aqui, com duas ações diferentes. Né? A economia criativa dos museus, que a gente percebeu, que a gente tem pensado, tem discutido, é que a economia criativa dos museus é quando as ações, os projetos e as atividades criativas que acontecem no museu, elas agregam valor econômico, valor simbólico ao museu, né? Ao mesmo tempo, alguns museus, por conta da própria gestão museal, então a economia criativa dos museus, ela tem também que dialogar com outra discussão, que é com a gestão dos museus. Então, alguns museus, por conta da sua gestão, da sua atividade administrativa, eles não podem muito trabalhar com alguns recursos, eles abrem seus espaços para atividades criativas e inovadoras. Nesse momento, a gente está falando de uma economia criativa nos museus, ou seja, o museu é um espaço que vai se abrir e vai potencializar
que pessoas, toda uma cadeia produtiva de pessoas que estão ali dialogando, discutindo, em conexão, em rede com o museu, potencializando essa economia criativa, gerando o quê? Gerando emprego, gerando renda, gerando valor simbólico, gerando valor econômico, gerando sustentabilidade para ou não os museus, para toda essa cadeia. Então a gente tem duas questões aí que estão dialogando. O que é interessante é que seja a economia criativa dos museus, seja a economia criativa nos museus, seja o museu trabalhando em ações e projetos que agregam valor econômico para o simbólico, econômico, sustentável para ele, ou seja, favorecendo toda uma cadeia que está dialogando com ele. O que é interessante nessas duas ações é que projetos e ações, essas atividades criativas e econômicas, elas ajudam e muito para aumentar o fluxo de visitantes, turistas, visitantes locais, desses espaços. É importante que os museus eles estejam atentos, é importante hoje a gente pensar, não dá para pensar museu sem pensar esses elementos, sem pensar elementos de criatividade e sem pensar elementos de visitação, de aumento de fluxo. Isso é interessante para toda esta cadeia produtiva e econômica dos museus. Então a economia criativa dos museus, ela potencializa sim, ela ajuda sim para aumentar esse fluxo turístico desses museus. Não só turístico, ela ajuda também elementos, projetos e atividades de economia criativa que são desenvolvidas nos museus, seja dentro, seja esses museus favorecendo, sendo facilitador, agrega valor econômico e agrega capital cultural a nós, então à sociedade. Isso faz com que a gente, de todo modo, o visitante, seja ele turista ou não, seja até nós mesmos brasileiros, a gente consiga se ver, a gente consiga se conhecer, a gente consiga se reconhecer nesses espaços. Então é essa a grande importância de pensar e discutir economia criativa, criatividade, inovações, projetos e ações que estejam associadas ao espaço museal, no sentido de aumentar, né, essa identificação, essa identidade com os museus.